Graça e paz, amada igreja, mais uma vez estamos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Essa semana estamos aí trazendo histórias da Torá, pensando um pouco principalmente na introdução bíblica, naquilo que a Bíblia nos ensina nos primeiros livros dela, nos primeiros capítulos do primeiro livro, para ser mais exato, sobre situações importantes para que possamos entender a relação de Deus com o seu povo. E nós já falamos no último vídeo sobre a criação do mundo e hoje eu quero falar sobre o capítulo 3 de Gênesis, que ele fala da queda da humanidade. Um texto muito bem conhecido de todos nós, onde observamos ali o pecado original, o primeiro pecado que adentrou no mundo descrito na palavra de Deus. Mas eu quero ler com você apenas o versículo 6 desse texto. Observem bem o que diz nesse versículo. Versículo 6 diz assim: Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. E é esse livro que caracteriza e que nos mostra principalmente toda aquela relação da história que conhecemos, onde sabemos, que os personagens envolvidos ali, a serpente, a mulher, o homem, diante daquele discurso, diante daquele diálogo que eles têm, faz com que a serpente venha induzir a mulher a cometer o pecado da desobediência, ao mesmo tempo levando o seu marido também a participar e a partilhar desse momento. E isso é descrito na palavra de Deus, como eu já acabei de falar, sobre a queda da humanidade. Na verdade, essa queda, gente, ela representa a separação entre Deus e a humanidade. Essa é a grande verdade. Às vezes nós simplificamos demais, pensando apenas no pecado original como sendo o pecado da desobediência. Mas se você parar para pensar um pouco comigo, nós vemos descritos nessa história muitas outras coisas. Nós vemos ali o pecado da desobediência, pois Deus havia dado uma ordem. Vocês podem comer de todos os frutos que estão aqui no jardim, menos do fruto de tal árvore, daquela árvore. E Deus ainda diz, não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então esse é caracterizado o pecado da desobediência, pois Deus havia dito algo e eles, ou seja, Adão e Eva, representando a humanidade naquele momento, acabam de alguma forma desobedecendo a esta orientação de Deus. Vemos também aí o que podemos declarar como o pecado da cobiça, pois o próprio versículo 6 em que nós acabamos de ler diz que a mulher viu que aquela árvore era boa e era desejável aos olhos e também para dar entendimento. Ou seja, percebemos aí a cobiça, ou seja, o desejo de querer mais para si do que aquilo que realmente precisa ter. E vemos também nisso o próprio pecado da falta de caráter. Pois o texto, quando ele vai nos mostrando, vai tendo todo o seu discurso, vai nos mostrando principalmente que quando Deus confronta o Adão e Eva e a própria serpente que está ali com o erro que todos eles cometeram, o que acontece? A gente vê ali pessoas que não assumem as responsabilidades dos seus atos, dos seus erros e começam a colocar a culpa uns nos outros, falta de caráter. Por exemplo, quando Deus fala com o homem, a Bíblia diz que ele responde, a mulher que o Senhor me deu foi quem fez com que eu pecasse. A mesma coisa quando Deus se reporta à mulher, ela diz, foi a serpente que fez isso. Então vemos ali de forma indireta também a humanidade culpando o próprio Deus. Eles não dizem diretamente, Senhor, a culpa é sua, mas eles dizem o quê? O homem fala, a mulher que o Senhor me deu. Enquanto a mulher diz, foi a serpente que fez, ou seja, a criação do Senhor foi que me induziu a fazer tudo isso. Então essa queda cria essa separação. E ela é importante na literatura, principalmente do Antigo Testamento e da própria história bíblica, para a gente entender, por exemplo, que isso muitas vezes se dá nas nossas vidas. Quantos de nós também não agimos dessa forma diante de Deus, tentando justificar as nossas ações diante daquilo que está acontecendo e não somos capazes de assumir os nossos erros, de pedir perdão a Deus, de buscar arrependimento por aquilo que fazemos. Então é importante a gente entender também isso na palavra de Deus e nessa história. Também no relato da queda nós vemos, por exemplo, a questão das consequências. Eu gosto de falar consequências, é aquilo que muita gente caracteriza como castigo, pois quando Deus, na verdade, ouve
tudo aquilo que eles estão dizendo. E Deus diz, olha, pois a partir desse momento, cada um de vocês terão agora uma consequência. Deus não fala assim, mas dentro da narrativa vai demonstrando ali, Deus dizendo à serpente, a partir desse momento, você vai rastejar, haverá inimizade entre você e a mulher, e aí vem ali a consequência por aquilo que a serpente fez. A mulher também houve uma consequência, ao homem uma outra consequência, que muitas vezes algumas pessoas caracterizam como castigo. Eu não vejo como castigo porque, na verdade, o motivo de ter acontecido o que aconteceu com eles foi justamente o que Deus disse que aconteceria se por acaso eles desobedecessem. Houve uma desobediência anterior, então o que acontece nada mais é do que o resultado por algo que eles fizeram anteriormente. E aí também a gente percebe diante disso algo que para mim é muito mais maravilhoso ainda. É o que está descrito no versículo 21, pois a Bíblia diz que mesmo depois que Deus tira Adão e Eva ali do paraíso, e ele coloca os seus anjos, olha, vamos agora, colocar uma árvore, uma espada e vamos proteger agora a árvore que dá a vida eterna. Porque existiam duas árvores, às vezes a gente não sabe disso, mas na descrição tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha também a árvore que dava a vida eterna. Então Deus expulsou ali o homem e a mulher para que eles não comessem dessa árvore e vivessem eternamente, como ele mesmo fala com os anjos. Mas observe que mesmo Deus expulsando ou tirando eles de dentro ali do jardim, Deus ainda cuida dos seus filhos. Pois a Bíblia diz que Deus faz para eles casaco, e mesmo assim a gente vê que Deus não abandonou. Quando observarmos ainda o restante da história de Adão e Eva, vamos percebendo que o Senhor ainda está com eles, mesmo eles tendo escolhido se afastar de Deus. Então o que o relato da queda nos mostra e nos faz pensar? Que eu e vocês precisamos entender que muitas vezes essa separação que há entre nós e Deus é causada principalmente por conta de nós mesmos. É pelas nossas atitudes, é pela nossa cobiça, é pela nossa desobediência, é pela nossa falta de caráter, pois Deus está o tempo todo olhando para nós com um olhar de compaixão e de misericórdia e desejando com que nós tenhamos intimidade e relacionamento real e verdadeiro com Ele. Só que nossas ações e atitudes é que nos afastam dele. Então, dentro da história bíblica, na introdução daquilo que estamos trazendo, o relato da queda ele serve para isso, para que eu e vocês possamos entender que a relação que foi cortada foi causada por nós, para que eu e vocês possamos entender quais os erros que foram cometidos e talvez nos livrar desses erros nas nossas escolhas e principalmente para que venhamos entender que mesmo Deus tendo o poder e Deus orientando e dizendo qual era a consequência, pois lembre-se que ele disse que a consequência para a desobediência era o quê? A morte. Deus não os matou. Deus apenas tirou eles ali do jardim e continuou cuidando deles. Então vemos aí misericórdia e compaixão de Deus para com as nossas vidas. E isso é importante, eu espero que você consiga entender isso na sua relação com Deus também. Pois muitas vezes, eu e você, começamos a fazer coisas que desagradam a Deus, mas temos um Deus que é tão bondoso, tão misericordioso, tão compassivo, que cuida de nós e ainda está sempre nos ensinando o caminho certo para que nós possamos voltar a ter essa comunhão com Ele. Então que você possa, nesta manhã, com esta devocional, com esta reflexão, compreender quais são os erros que você tem cometido e o que você precisa se arrepender para criar um laço mais íntimo de comunhão com o Senhor. Amém? Quero orar mais uma vez por vocês e pela minha própria vida também. Então feche os seus olhos nesse momento. Meu Pai, nós engrandecemos ao Senhor. O agradecemos por tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor ensina a cada um de nós. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelas tuas instruções e orientações que tenho certeza que são sempre para que todos nós tenhamos vida. Pai de amor, de misericórdia, cheio de graça, bondade e verdade. Não temos outras características a confiar em Ti e a acreditar em Ti, que a não ser essas que o Senhor tem demonstrado em todo o tempo. Por isso, ó Deus, também quero te pedir que possa nos ajudar, que o Teu Santo Espírito possa nos guiar e nos orientar a vivermos uma vida em que não haja uma separação entre nós e o Senhor, mas que haja a cada ação, a cada atitude, a cada escolha nossa, uma aproximação a Ti e para Ti. Por isso, ó Deus, eu louvo, engrandeço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez,
Agradeço a você por estar conosco. Peço que compartilhe esta mensagem a outras pessoas, que também possa se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Ative as notificações e também, se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei e também, se quiser fazer um comentário, pode fazer, que nós estaremos lendo o seu comentário. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.